Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se alimentar do seu silêncio? Ou por que quanto mais transparente você é, mais vulnerável se torna? E se o que você chama de bondade for apenas um mapa para que alguém te destrua com mais precisão? Aquele que deseja agir com total bondade, logo encontrará sua própria ruína. Maquiavel escreveu isso como um aviso, mas o mundo transformou em maldição. Vivemos tempos em que o sorriso é uma armadilha e a empatia virou isca, onde a transparência virou oferta de sacrifício para predadores sociais disfarçados de boas intenções. Desde cedo, você foi treinado a ceder, a explicar o que sente, justificar seus limites, validar suas dores, provar que é digno de aceitação. Mas poucos te contaram que, nesse teatro, quem revela a alma cedo demais é quem primeiro sangra. Manipuladores não procuram o mais forte. Eles procuram rachaduras. Buscam olhos que desviam o olhar, vozes que hesitam, ombros que se curvam só um pouco, só o suficiente para um encaixe sutil da culpa. E quando percebem que você tem algo a perder, seja amor, reputação ou pertencimento, eles jogam, com elogios que não são sinceros, com críticas que soam como preocupações, com silêncios calculados que te fazem duvidar da própria realidade. Mas este vídeo não é para te ensinar a se defender com discursos prontos, é para te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. O seu silêncio também é uma arma, e que há poder, sim, poder real, na quietude de quem aprendeu a observar antes de reagir, de quem deixou de ser previsível e se tornou ilegível. Você não está aqui por curiosidade, está porque já foi engolido por jogos emocionais onde sempre saía menor, porque já chorou se culpando por algo que não era seu, porque já sentiu que a sua verdade não valia nada perto da lábia de alguém que sabia manipular multidões. Este espaço, este momento, não é um tutorial, é um chamado, um ritual, uma espécie de travessia interna entre a sua antiga versão vulnerável e a nova, que aprendeu a se tornar sombra, indecifrável, intocável. Vamos caminhar por 7 táticas extraídas do próprio inferno da psicologia maquiavélica, mas não para nos tornarmos frios, e sim para sobreviver ao frio dos outros, com histórias, metáforas e cortes precisos que te farão enxergar o mundo com novos olhos. A partir de agora, você não explica, você observa, você não prova nada, porque poder, meu amigo, poder nunca suplica. Antes da gente começar, tem algo que você precisa saber. Às vezes, o maior problema não é o que está acontecendo fora, mas o que está mal definido dentro. Tem uma forma prática e lógica de reconstruir sua identidade com base em ciência, filosofia e clareza de valores. Daqui a poucos minutos eu vou te contar como você pode ter acesso a esse conhecimento exclusivo. Agora vamos voltar ao conteúdo. Eles não te veem como você pensa. Para o manipulador, você não é uma pessoa. Você é um campo de possibilidades, uma peça de xadrez, um mapa a ser decifrado em silêncio. Eles não prestam atenção nas suas virtudes, prestam atenção nas suas hesitações. Eles não escutam suas palavras, escutam o tom da sua voz quando você tenta agradar demais. Manipuladores não atacam com espadas, eles seduzem com timing, cercam com elogios, cercam com escuta falsa, envolvem com aquela gentileza que parece acolhedora, mas esconde algo. É como alguém que te oferece abrigo, enquanto instala câmeras em todos os cantos do seu quarto. Você já reparou? Eles chegam sempre no momento certo, quando você está mais frágil, mais perdido, mais carente. É aí que o jogo começa. Eles se aproximam como quem entende, como quem nunca te julgaria. Mas por trás daquele olhar doce, há uma prancheta invisível listando todos os seus gatilhos emocionais. Eles mapeiam tudo. Como você reage ao silêncio, o que você faz para manter alguém por perto, o quanto você se desculpa por existir. Maquiavel não chamaria isso de maldade, ele chamaria de eficiência estratégica, porque quem quer controlar primeiro precisa conhecer, e não existe ferramenta mais poderosa para o manipulador do que a sua necessidade de ser compreendido. Você abre o coração esperando reciprocidade, mas o manipulador não responde com o próprio coração, responde com cálculo.
Cada detalhe íntimo que você revela se torna uma alavanca, e quando você menos espera, está aceitando condições que nunca aceitaria, apenas para não perder alguém que nunca te pertenceu de verdade. Sabe aquele elogio que parecia sincero? Era só um investimento. Aquela crítica disfarçada de conselho? Um teste. Aquela preocupação exagerada? Um controle emocional embrulhado em afeto. Eles te fazem crer que são aliados, enquanto já estão reescrevendo a sua narrativa por você. A natureza dos homens é tal que veem as coisas superficiais, enquanto poucos percebem o que realmente são. Maquiavel escreveu isso como quem já havia andado pelos corredores escuros da alma humana, e sabia, quem enxerga por trás da cortina, governa o palco. Você quer se libertar? Primeiro, pare de achar que está num jogo justo. Você está num tabuleiro psicológico onde cada passo seu está sendo interpretado. Você responde rápido demais? Está ansioso. Você tenta justificar seu ponto? Está inseguro. Você hesita? Está dominado. Então o que fazer? Você muda o jogo não reagindo. Você para de entregar sua alma em bandeja. Você aprende a observar como quem senta no fundo de um teatro e assiste a peça sem a obrigação de aplaudir. Os manipuladores não suportam o invisível. Eles precisam te enxergar para te usar. Mas quando você começa a habitar o território da ambiguidade, quando suas reações não seguem mais o script deles, você se torna um enigma. E enigmas não são manipuláveis, são temidos. Repare, o que eles mais odeiam é não saber o que você pensa. É perguntar algo esperando um drama e receber apenas um olhar calmo, um silêncio cortante. Eles não sabem o que fazer com o vazio, porque o vazio devolve para eles mesmos aquilo que mais tentaram esconder, o próprio medo de não ter controle. E aqui mora o segredo que poucos ousam encarar. O manipulador só existe onde você está tentando ser amado por alguém que nunca te viu inteiro. A verdadeira libertação começa quando você aceita que não precisa mais provar nada, nem ser compreendido, nem ser bonzinho, nem manter relações que exigem que você se diminua. A partir daqui, você não é mais o mapa, você é o nevoeiro, e onde há neblina, os caçadores tropeçam. Existe uma verdade que os manipuladores jamais admitem. Eles não suportam ser vistos. Querem estar no controle, mas escondidos. Querem te provocar, mas permanecer limpos. Querem te fazer explodir para depois dizerem que o problema é você. Eles operam nas sombras do teatro emocional, na dúvida, na culpa, no talvez você esteja exagerando. Te empurram para a borda e quando você grita dizem: "Tá vendo? Eu só estava tentando te ajudar." Mas há uma forma de desmontar tudo isso. Fria, cirúrgica, devastadora. O espelho. O espelho não reage. Não briga, não explica. Ele apenas devolve. Quando o manipulador usa sarcasmo, você responde com silêncio. Quando ele tenta te confundir, você o olha nos olhos, sem expressão. Quando ele tenta te forçar a decidir rápido, você para. Respira. Não responde. O jogo se quebra nesse exato momento, porque o que ele mais precisa é da sua reação. Sem ela, ele se torna inútil. Um roteirista sem plateia. A tática do espelho não é passividade, é domínio. Você para de dançar conforme a música e começa a deixar ele ouvir o eco do próprio som. Sabe quando ele te faz uma pergunta carregada de veneno? Tipo, você vai sair assim mesmo? Você responde com outra pergunta, neutra, porque isso te incomoda. Sem raiva, sem doçura, só a lâmina da objetividade. E então, pausa. Deixa o desconforto trabalhar por você. Deixa ele se atrapalhar com as próprias palavras, porque o manipulador está acostumado a controlar as reações alheias, não a confrontar a própria imagem. Quando ele não consegue mais prever o que você vai fazer, ele perde o chão. Ele hesita. Ele começa a se justificar, a corrigir o tom, a mudar de assunto. E nesse ponto, ele já sabe. Você saiu do papel de presa e virou espelho. Maquiavel dizia que o governante inteligente precisa aprender a parecer virtuoso, sem sê-lo de fato, mas você agora é mais letal que isso. Você não precisa parecer nada. Você simplesmente não se deixa ler. É aí que está o poder. Não em brigar, não em provar, não em tentar desmascarar ninguém, mas em não oferecer combustível,
em ser o fim da estrada do manipulador. Ele diz: "Você está diferente." Você sorri e responde: "Talvez eu tenha parado de tentar te agradar." E segue, sem medo, sem necessidade de ser compreendido. Essa mudança da reação para a estratégia não é fácil. Ela exige treino, frieza emocional e um tipo de solidão que só quem já foi profundamente manipulado entende. Mas quando você aprende a ser espelho, quando você para de implorar por reciprocidade, você não apenas sobrevive, você governa. E nesse novo território só uma coisa é certa: quem não suporta se enxergar vai fugir de você. Agora tem algo que você precisa saber. Quase tudo que você ouve sobre transformação pessoal gira em torno de: você precisa querer mais, precisa se esforçar mais, precisa acreditar em si mesmo. Mas, e se o problema não for esforço ou vontade, e sim a falta de um modelo claro de como mudar por dentro? Existe um processo estruturado que mostra exatamente como reprogramar padrões mentais, redefinir sua identidade e construir uma vida mais alinhada com seus valores, sem depender de picos de motivação. Ele é baseado em ciência cognitiva, psicologia prática e ensinamentos filosóficos que resistiram ao tempo. Quem aplica esse modelo relata não só mais disciplina e foco, mas uma sensação de leveza, clareza e coerência interna. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Você pode assistir agora mesmo escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Manipuladores têm um vício. Eles precisam saber o que você pensa, o que você sente, o que você vai fazer, seus planos, suas inseguranças, seus medos. Eles colecionam essas informações como armas silenciosas, e quanto mais previsível você for, mais controle eles terão. Por isso, ser claro demais é um convite à invasão. Ser transparente demais é dar as chaves da sua mente a quem veio para destruí-la. Quer sair do radar? Comece pela ambiguidade. Fale menos, fale com calma, fale com pausas. Diga: ainda estou pensando. Ou: depende de como a situação evoluir. E observe. Observe o desconforto crescer no outro. Observe a inquietação de quem não consegue mais te mapear. O manipulador não teme a sua raiva. Teme a sua neutralidade. Porque a raiva ainda entrega dados. A neutralidade entrega silêncio. E no silêncio ele perde o jogo. Você não deve nada a ninguém. Nem explicações, nem promessas, nem sua transparência emocional como oferta de paz. Ambiguidade é uma armadura. Maquiavel aconselhava que o príncipe fosse como a raposa e o leão, astuto o bastante para evitar as armadilhas, forte o suficiente para esmagar os inimigos. A astúcia começa quando você aprende a não ser legível. Não no olhar, não no tom, não nas respostas. Eles perguntarão: o que você quer com isso? Responda: ainda não decidi. Eles insistirão: você está bravo? Diga apenas: estou refletindo. E pare por aí, sem fechar a porta, sem abrir demais. Ambiguidade é o jogo de quem não precisa provar, é o estado mental de quem está em comando, e, ao contrário do que dizem, não é ser frio, é ser consciente de que nem todo mundo merece acesso ao seu território interno. Já reparou como os manipuladores se aproximam como se fossem íntimos? Como se soubessem exatamente o que você pensa? Como se pudessem antecipar suas reações? Agora imagine o efeito devastador de você não dar mais pistas, de se tornar bruma, de andar com passos calculados, de responder com meias frases, com olhos impassíveis, com gestos contidos. Você passa de presa para enigma e ninguém manipula o que não consegue entender. Eles tentarão te provocar, tentarão arrancar respostas, tentarão definir você por um momento, mas você será a ausência. Um vácuo emocional, um espelho sem reflexo, e nesse espaço de indefinição, quem perde o controle é quem mais precisa dele. Quem desmorona é quem apostou que você ainda era previsível. Ambiguidade, quando bem usada, não cria distância, cria respeito, porque revela que você não está mais disponível emocionalmente para quem veio para te usar. Você não é mais o livro aberto, é o manuscrito indecifrável, e o manipulador, diante disso, desiste, porque o jogo dele sempre exigiu um palco, e você apagou as luzes.
Nada desestabiliza mais um manipulador do que a ideia de que você pode ir embora. Sem escândalo, sem anúncio, sem precisar provar nada, simplesmente ir. Eles vivem do seu apego, da sua esperança, do seu medo de perder. Enquanto você está tentando entender o que deu errado, eles estão testando limites. Até onde você aguenta, quanto você cede, o que você está disposto a sacrificar só para manter o vínculo. Manipuladores não querem parceria, querem domínio, e a forma mais silenciosa de dominar alguém é fazê-lo acreditar que não pode viver sem aquela relação. Por isso, o momento mais poderoso da sua vida emocional talvez seja aquele em que você se levanta, respira e diz: eu posso ir. E mais, você realmente pode. Essa é a ameaça da saída. Mas não confunda com chantagem. Não é teatral, não é um blefe. É uma presença que diz: estou aqui porque escolho estar e posso não estar amanhã. Quando você internaliza isso, sua energia muda. Você responde diferente. Você para de tentar convencer. Você para de justificar. Você para de correr atrás. E o manipulador sente. Sente no seu olhar. Sente no seu silêncio. Sente na sua ausência de desespero. Essa ameaça não está nas palavras. Está nas ações. Na demora para responder uma mensagem. No jeito como você não se abala mais. No espaço que você cria sem se explicar. É nessa ausência calculada que o manipulador perde o eixo, porque ele sempre achou que você voltaria, que bastava um elogio, uma crise, um jogo emocional. Mas agora você virou névoa, e o que escapa entre os dedos assusta. Maquiavel escreveu: é muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas o que ele não disse é que o verdadeiro terror nasce quando a outra pessoa não precisa mais da sua presença. Esse tipo de poder não grita, não exige, não persegue. Ele simplesmente não está mais ali. Em relacionamentos, isso se manifesta quando, após uma chantagem emocional, você responde com calma: tudo bem, e desaparece por dias. No trabalho é quando você, silenciosamente, constrói sua saída. Enquanto todos acham que você ainda precisa da aprovação deles, você já está trilhando um novo caminho. E quando você vai embora, não leva só sua presença. Leva tudo que sustentava a ilusão de controle. O manipulador fica ali, no eco da própria vaidade, tentando entender como perdeu alguém que ele achava que era dele. Mas para isso funcionar, precisa ser real. Você precisa estar mesmo disposto a perder, a romper, a abrir mão de laços que te envenenam disfarçados de afeto. E isso exige coragem. A coragem de desapegar de pessoas que você quis por perto, mas que sempre te mantiveram por baixo. A coragem de sair de jogos emocionais em que o prêmio era sempre a sua paz sendo trocada por migalhas de atenção. E aqui está, na verdade, brutal. Algumas pessoas só te valorizam quando percebem que podem te perder. E outras, você só descobre quem são de verdade quando você finalmente se vai. Você não precisa mais jogar, você entendeu as regras, e agora pode simplesmente largar o tabuleiro. O manipulador te quis refém, mas você escolheu ser livre, e liberdade, essa sim é a única coisa que eles nunca conseguirão manipular. No final de tudo, você não se tornou frio, você se tornou lúcido, você não deixou de sentir. Apenas aprendeu a escolher onde sente. A dor de ser manipulado não vem só do que fazem com você, mas do que você permite em nome do afeto, da paz ou da culpa. E esse vídeo não foi sobre vencer o outro, foi sobre parar de perder a si mesmo em trocas desequilibradas. Quando você olha para trás e percebe quantas vezes se explicou demais, se curvou demais, tentou demais, dói, mas também liberta. Porque a partir daqui você não precisa mais viver para ser entendido. Você vive para ser inteiro, mesmo que isso custe ausências, mesmo que isso traga silêncios, mesmo que você se torne intocável. E agora, deixa eu te contar uma coisa que nunca falei em lugar nenhum. Há alguns anos eu estava numa relação onde tudo era sutil. Os elogios sempre vinham seguidos de conselhos passivo-agressivos. As críticas vinham com risadinhas de "tô só brincando". E eu, feito um tolo, achava que era amor mal resolvido. Até que um dia, no meio de um jantar, ouvi uma frase que mudou tudo. Você acha que alguém vai te aguentar melhor do que eu? Naquela noite eu não chorei, não briguei, não fiz discurso, eu só olhei.
Fiquei em silêncio. E 2 dias depois saí, sem aviso, sem explicação, sem retorno. Hoje eu entendo. Aquele momento foi o nascimento do que me tornei agora, alguém que ninguém mais usa como escada. Se esse vídeo te tocou, se você reconheceu alguma ferida, se algo queimou aí dentro como um aviso antigo, lembre-se, você não está só. Somos muitos que acordaram tarde, mas acordaram inteiros. Ah, e se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. Agora sim, quebra a quarta parede comigo? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu não explico mais, eu observo. E se inscreve antes que o algoritmo pense que você ainda está preso à sua versão antiga. Tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela, mas só clique se estiver pronto para desconstruir certezas perigosas. Um deles pode te deixar desconfortável por dias. O outro talvez te liberte de algo que você nem sabia que te controlava. Escolhe com sabedoria ou com instinto, mas não sai daqui igual. Nos vemos do outro lado, no silêncio, no poder, no espelho.